Uma das coisas mais tristes num casamento, na história de um casamento, é quando o casal perde a amizade. Quando o casal vai esfriando, começa com um distanciamento, e quando os dois percebem, já não há diálogo, depois já não há vida erótica, vida amorosa, vida romântica. E aí, meu amigo, o caminho para o divórcio torna-se muito curto, é só uma questão de tempo. Parece que é uma doença dos nossos dias. Os casais começam muito bem, mas rapidamente essa cumplicidade, esse companheirismo deixa de existir. Eu não sei se você percebe isso no seu casamento, é um movimento muito triste, né? O casal vai se distanciando, uma frieza se coloca entre os dois. Quando eles percebem, já não há mais companheirismo, parece que cada um está vivendo a sua vida. A impressão que te dá é que você está vivendo com um estranho, você já não reconhece mais a pessoa com quem você casou. Né? E isso é terrível para um casamento. Isso tem que ser corrigido. Você não pode simplesmente ficar olhando para essa situação de forma passiva, sem fazer nada. Algo tem que ser feito. Por que isso acontece, hein? Por que no começo do relacionamento vocês tinham essa amizade, essa cumplicidade e isso se perdeu? Bom, eu acho que o melhor caminho para a gente pensar em como restaurar a amizade no casamento é a gente pensar como uma amizade é construída, como uma amizade começa. Porque se nós queremos restaurar a amizade no casamento e isso se perdeu, nós precisamos entender como uma amizade começa, porque ela precisa ser reconstruída na relação matrimonial, né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar na mesa aqui com vocês é que uma amizade pode ser construída por causa de valores comuns, né? E talvez esse tenha sido o aspecto que fez vocês se distanciarem. Cada um foi vivendo a sua vida e constituindo dentro de si valores distintos, valores diferentes. E aqui entra todo tipo de valores, né? Pode ser um valor político, um valor moral, uma questão de fé, uma questão de sabedoria, uma forma de pensar, sonhos, projetos, né? Por exemplo, eu tenho certeza que alguns aqui percebem que hoje no casamento cada cônjuge tem sonhos distintos. Você percebe que vocês não estão alinhados no que diz respeito a propósitos, onde vocês querem chegar, objetivos de médio e longo prazo, passando pela vida patrimonial, financeira, pela vida conjugal de uma forma voltada mais para o relacionamento erótico, amoroso. Vocês não percebem que existe esse alinhamento. Ontem eu recebi a pergunta de uma pessoa que disse assim, olha, nosso casamento está bem, mas no sexo nós temos uma grande diferença. Porque, olha só o que ela disse, por causa da pornografia, ele se tornou uma pessoa que não sabe muito bem como me agradar na cama. Ele parece que fica o tempo inteiro buscando o que ele vê na pornografia. Na cama matrimonial ele nunca vai encontrar, né? Aquelas posições, aquela forma de fazer, aquelas atitudes daquelas mulheres que são atrizes num filme que, enfim, tem outros objetivos ali, é uma coisa promíscua, uma coisa degenerada, pecaminosa. E ele não casou com uma prostituta, ele casou com uma mulher real, uma mulher moral, uma mulher que busca a Deus. Então ele não vai ter a projeção dos filmes asquerosos que ele assiste no leito matrimonial. Então isso está matando o nosso casamento por uma falta de alinhamento na cama, né? Então é muito triste quando isso acontece, porque não deveria acontecer. Se vocês são uma só carne, se vocês são um casal que celebrou um casamento diante de Deus, agora vocês são um diante de Deus. E o mais importante, biblicamente falando, é que um casamento não é composto por duas pessoas. Vocês precisam lembrar disso. O casamento, biblicamente, é composto por 3 pessoas. Os 2 cônjuges e o Senhor. Então, quem está errado é quem sai do alinhamento, não somente com o cônjuge, mas do alinhamento com Deus. Pega isso aqui, porque isso aqui é muito importante para você que está assistindo. E eu queria, inclusive, que você mandasse isso para o seu cônjuge. Se o casamento é feito por 3 pessoas, Deus pensa de uma maneira. Esse cônjuge pensa de forma alinhada com Deus. Mas esse aqui se afastou desses 2, ou seja, ele está vivendo uma vida longe de Deus e longe do cônjuge. Quem está errado é ele. Ele se afastou, ele precisa ser salvo, ele precisa ser resgatado, ele precisa se arrepender do distanciamento moral, espiritual, conjugal, ou seja lá o que fez com que ele saísse desse trio bendito, né, desse trio santo que existe na relação matrimonial, né? Agora eu quero dar para vocês algumas dicas do caminho a ser percorrido, né, para restaurar essa amizade. E pensando nessa coisa dos valores, né, eu sei que seu cônjuge pode ter se afastado por uma questão pecaminosa e você não vai ceder nisso. Por exemplo, ontem recebi na caixinha um comentário de uma pessoa que disse assim, olha,
meu casamento está acabando porque o meu cônjuge quer fazer aventuras com outros casais. Imagine, aventuras sexuais com outros casais. Eu disse para ela, não ceda. Você não pode ceder em absoluto com relação a essa questão, a esse quesito. Não ceda, não dê o braço a torcer nessa questão, porque por mais que nós queiramos ceder em outros aspectos e nos aproximar do cônjuge, tomar a iniciativa, né, de acolher o cônjuge, de se aproximar do cônjuge, nessa questão, em questões morais, em questões pecaminosas, jamais. Jamais, né? Outra pessoa me disse assim, olha, meu casamento está acabando porque meu marido gosta que eu vista roupas sensuais, shortinhos muito curtos, na rua, publicamente. Ele se sente bem assim e ele fica me tentando fazer com que eu me vista como se fosse uma mulher largada e mostrando, né, o decote e shortinho. Eu disse para ela, olha, não ceda, você não precisa ceder. Biblicamente, existe um comando para a mulher ser submissa, ser sujeita à liderança do marido, mas isso não é verdade, isso é relativizado, biblicamente inclusive, quando essa submissão aponta para coisas que vão desagradar ao Senhor. Então, mulheres, prestem atenção, a submissão à liderança do homem é bíblica, é um dever de vocês, exceto quando essa submissão envolve desobediência ao Senhor. Então eu disse para essa mulher, olha, se o seu marido está em pecado, ele está distante de Deus, e ele quer que você vista roupas sensuais, lascivas, mostrando o seu corpo publicamente, você não precisa ser submissa a ele nessa questão, porque a própria Bíblia não se contradiz e está escrito que mais vale, é mais importante agradar a Deus do que aos homens, né? Então, assim como nós devemos desobedecer ao Estado, quando o Estado nos manda pecar, quando os governantes nos mandam pecar, isso também é uma realidade dentro do casamento. Agora, talvez, mesmo que o seu marido, de repente, esteja perdido, né, esteja desalinhado com o coração de Deus, talvez existam valores e interesses através dos quais você possa se reconectar com ele. Né? Por exemplo, isso passa por coisas banais e simples, como filmes, comidas, chegando a sonhos. Então, talvez você não possa se aproximar do seu marido no que diz respeito ao pecado, obviamente, porque ele está distante de Deus, mas você pode tentar reconstruir a amizade se aproximando dele em coisas mais sutis que ele goste, né? Por exemplo, você sabe que ele gosta de filmes de guerra, filmes épicos, filmes medievais. Eu amo, por exemplo, né? Talvez você não goste tanto, mas você pode tentar se aproximar dele chamando-o para assistir ou preparando uma surpresa para ele numa sexta-feira à noite, um jantarzinho, e depois do jantar indo assistir um filme épico medieval, um filme de batalhas, um filme de guerra. Opa, você tomou uma iniciativa que não envolve se aproximar dele em questões imorais, porque ele está perdido, mas você tomou a iniciativa de se aproximar dele através de comidas que ele gosta de comer e filmes que ele gosta de assistir. E isso vai fazer com que uma porta seja reaberta para a reconstrução de uma amizade. Porque, como eu disse, uma das formas através das quais uma amizade é construída é através de valores comuns. Né? Isso envolve coisas supérfluas, inclusive. Então você se aproximou dele, você se conectou com ele e você abriu uma porta para que a amizade seja reconstruída através de filmes de guerra. A segunda forma através da qual uma amizade é construída é através de demonstrações de afeto. Isso aqui é uma dica muito interessante mesmo, né? E eu sei que vocês vão gostar dessa segunda dica aqui de como construir uma amizade no casal que perdeu isso aí. Demonstrações de afeto. Ora, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, nós temos uma tendência a valorizar quem valoriza a gente, quem demonstra algum tipo de interesse. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. No casamento é muito ruim quando você está casado, casada com uma pessoa que parece que não está ali. Você não reconhece mais, é um estranho morando com você. Você simplesmente está convivendo ali, mas você não conhece mais nada acerca do coração daquela pessoa, da cabeça daquela pessoa, da alma daquela pessoa. E isso acontece por causa da ausência de demonstrações de afeto, ausência de presença real, né? Então, uma coisa importante para vocês restaurarem seu casamento, e prestem atenção, é que vocês demonstrem afeto verdadeiramente. É muito triste, por exemplo, quando eu vejo homens que, com o passar do tempo, eles se tornam ríspidos, grosseiros, ogros, ogroides com a esposa, e eles continuam sendo um doce com as mulheres de fora.
Olha só que safadeza, olha só que coisa terrível e inadmissível. Quer dizer, você está casado há 5 anos, 7 anos, 10 anos. Você se tornou incapaz de ser afetuoso com a mulher que mora com você, com a sua esposa. Mas isso não tem a ver com sua personalidade, com seu jeito de ser, até porque com as mulheres de fora você é um gentleman, você é um cavalheiro, né? Você consegue ser muito fofinho, muito docinho. Né? Isso é descaração, isso é safadeza, isso é inadmissível, meu amigo. Inadmissível, né? Ah, mas você não sabe o que ela já fez, ela não muda, ela é cabeça dura. Sim, mas do ponto de vista do trato, ela continua sendo sua esposa. Ela pode ser a sua esposa que não mudou em certas áreas, mas isso não te exime do seu dever de ser muito carinhoso com ela, demonstrar cuidado, demonstrar afeto, muito mais do que por qualquer outra mulher. Então é inadmissível que você chegue num lugar e beija na mão, fica de conversinha fiada, dá risada, faz piadinha com outras mulheres e com sua mulher você não consegue, né? Da mesma forma, mulher. Existem mulheres errando muito nessa área, porque seu marido pode ter uma série de defeitos, uma série de erros. E eu vou falar isso aqui com todo carinho, viu, mulheres? Seu marido pode ter muitos erros, eu não quero passar pano para os erros do seu marido, mas você casou com ele, é o seu dever cuidar dele, inclusive na área dos afetos. Então não deixe de ser afetuosa, de ser amorosa, de ser cuidadosa, de ser feminina, de tratá-lo como uma mulher, inclusive sexualmente, eroticamente, demonstrar atenção, demonstrar interesse, demonstrar que você o deseja. Isso vai ser muito bom para o seu casamento, ainda que ele não mereça, ainda que o cônjuge não mereça. O amor é sempre merecido, tá? O caminho que eu proponho para vocês aqui é um caminho diferente, né? Você abre nas páginas dos coaches, aí eles vão te orientar o seguinte: olha, se o seu cônjuge merece, você dá. Se o seu cônjuge faz, você faz. Uma mão lava a outra. Mas, biblicamente, existe um caminho onde nós amamos de forma imerecida. Nós caminhamos, nós trilhamos um caminho onde nós, generosamente, como o nosso Senhor fez conosco, servimos, amamos, nos gastamos, somos generosos, ainda que o cônjuge não mereça. Então, poxa, ele pode ser muito ruim e estar errando bastante, mas eu vou demonstrar interesse, eu vou ser afetuosa, eu vou correr a segunda milha, eu vou demonstrar que eu estou aqui, eu estou disponível, porque é assim que reconstrói a amizade no final das contas. E isso vai abrir portas, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Se semeamos no Espírito, se semeamos no amor, se semeamos em Deus, se fazemos a vontade de Deus, nós não estamos sendo feitos de bobos, né? Porque em algum momento nós vamos colher isso aí. Nós vamos colher essa plantação. Pode demorar bastante, meses, anos, mas está escrito e biblicamente nós vamos colher. Então não é desperdício, certo? Jamais vai ser desperdício você amar, servir de forma imerecida. Jamais vai ser desperdício. Porque ainda que os seres humanos, nenhum ser humano te recompense por isso e reconheça por isso, você vai ser recompensada pelo próprio Deus, tá certo? Pelo próprio Deus. E eu também queria pensar nessa coisa da presença, né? Porque a presença real é algo muito raro hoje em dia. As pessoas estão pensando na própria vida, no próprio ego, nos próprios interesses. São pessoas mesquinhas e isso vem para o casamento e por isso que vocês estão divorciando tanto. São casamentos ruins, são casamentos toscos porque não existe presença real. E presença constrói amizade. Convivência constrói amizade, né? Presença constrói amizade. Você se torna amigo de quem está presente na sua vida, né? Isso é muito real, porque você não vai ser amigo de uma pessoa que está distante de você, que não fala com você, que não tem intimidade com você, que não tem relacionamento com você. E quando nós éramos crianças, nós fazíamos amizade com quem estava disponível, com quem convivia conosco. Veja, nós não fazemos ideia de quem é aquela pessoa que está do nosso lado na sala. O primeiro dia de aula começou, nós não conhecíamos aquele coleguinha que estava ali, mas os pais dele resolveram matriculá-lo naquela escola. E por ironia do destino, por vontade de Deus, aquela pessoa foi conviver com você. E por causa da convivência, da presença, da conversa, do relacionamento, vocês construíram uma amizade. Então, isso tem que ser verdade no casamento. Não vai existir amizade no casamento se não há presença, se não há convivência. Olha aqui o que eu vou dizer. Não vai existir amizade no casamento se na hora de vocês deitarem juntos, cada um está na droga do celular, cada um vendo uma mídia social, cada um vendo o seu feed do Instagram, o seu TikTok, pelo amor de Deus, né? O YouTube, cada um assistindo um vídeo distinto. Na verdade, vocês não estão juntos ali.
Vocês são duas carcaças na mesma cama, mas o coração, a mente, está em outro planeta. Então é óbvio que se vocês ficam o dia inteiro assim, sua convivência é assim, a rotina de vocês é assim, a amizade vai morrer, vai fracassar. Vocês começam o dia no café da manhã, não tomam café da manhã juntos. Cada um está num mundo, cada um está num pensamento distinto. Aí vão trabalhar, não se falam, não mandam uma mensagem. Na hora do almoço não vão almoçar juntos, não sentam na mesa. Quando sentam, cada um com o celular ou então assistindo TV. Vão trabalhar. E aí, a tarde inteira sem mandar mensagem, não mandam como é que você tá? Eu me importo com você. Tô com saudade. E de noite a gente vai se ver, a gente vai ficar junto. Pequenas demonstrações de afeto que mesmo depois de 20 anos de casamento tem que continuar acontecendo, caramba, né? Aí vocês se encontram, não tem um beijo, não tem um abraço, não tem um tô com saudade, ninguém prepara uma surpresa, ninguém prepara um jantar, ninguém prepara um momento especial, né? Aí fica cada um em casa, sem se falar, se tratando com grosseria, né? Vivendo sonhos distintos, um network distinto, um núcleo de amizades distintos, hobbies distintos. Aí na hora de deitar, que é o momento sagrado da cama do casal, da construção amorosa do casal, da vida erótica, cada um no celular ou assistindo filme. Pelo amor de Deus, que tipo de amizade vocês esperam ter no casamento? É óbvio que o seu casamento não tem amizade, isso é óbvio, é completamente esperado e é normal que seja assim por causa do caminho que vocês estão trilhando. Vocês estão plantando isso e por isso estão colhendo um casamento sem proximidade, sem cumplicidade, sem amizade. Isso é óbvio, isso tem que acontecer, é natural que aconteça porque vocês escolheram isso, estão plantando isso e vão colher isso. Então, exercícios de presença tem sido uma ferramenta terapêutica em meus atendimentos fantástica. Eu aprendi que um casamento se restaura com microdecisões diárias, amorosas, de aproximação, de conexão e com exercícios reais de presença ao longo da rotina, que se repetem todos os dias, exercícios simples, como guardar o celular na hora de deitar. E agora a gente vai passar 1h30, 2 horas juntos aqui, sentindo o cheiro, tocando na pele do outro. Pra quê? Pra nada. E pra tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Exercícios de presença. Opa, hora do almoço? A mesa é um símbolo importante? Então vamos ficar presentes aqui. Vamos agradecer a Deus pelo alimento. Vamos olhar no olho do outro. Vamos perguntar como é que está. Vamos dar risada juntos. Vamos evitar críticas destrutivas. Vamos... Enfim, exercícios de presença. Exercícios de presença. Eu estou no trabalho, mas eu não tenho por que mandar uma mensagem, mas eu vou mandar uma mensagem para ela saber que eu me importo com ela, que ela é a mulher mais importante da minha vida. Então eu abro a droga do celular, ainda que isso não seja espontâneo para mim, mas eu sei que é importante, então eu vou abrir o celular e eu vou mandar mensagens. Eu não estou presente, mas isso é um exercício de presença, porque isso conecta a gente, entendeu? Emocionalmente, de corações. Então, são coisas assim, atitudes pequenas que vão transformar a nossa vida matrimonial e vão abrir as portas para que a amizade seja restaurada e reconstruída. Eu tenho um texto bíblico para ler, e a lição mais importante de hoje. Porque se nós estamos falando sobre amizade, ninguém melhor do que o nosso mestre para falar sobre amizade. E em João, quando ele estava perto de ir para a cruz, se preparando para morrer por nós, João, Evangelho de João 15, verso 13, o nosso Senhor Jesus reuniu seus discípulos e falou um texto que deve rasgar os nossos corações. Jesus, se preparando para ir para a cruz, ele disse assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Isso aqui é a palavra do próprio Mestre, o Senhor Jesus. Ele fala o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então é o seguinte, eu te dei uma série de conselhos, eu falei muita coisa para você, mas agora eu estou falando as palavras do nosso mestre. E ele falando sobre amizade, disse que a maior expressão de amor numa amizade, numa relação entre amigos, é o sacrifício da própria vida. Se você quer saber com Jesus como construir uma amizade no casamento, ele já disse tudo aqui. Dar a vida. Então, o se gastar diariamente, as expressões sacrificiais, um amor que constrange, o dialeto do amor é o serviço. Isso é lindo ou não é? O dialeto do amor é o serviço. O amor se comunica através de um dialeto chamado serviço. E isso tem que ser uma expressão da nossa vida, do nosso ser dentro do casamento. Ainda que o cônjuge tenha desistido do casamento, ainda que ele esteja mal,
ainda que ele esteja perdido, ainda que ele esteja pecando, ainda que ele esteja cometendo promiscuidades. O que eu aprendo com Jesus é que nós temos que gastar a nossa vida se nós queremos construir uma verdadeira amizade com o nosso cônjuge. Agora, imagine um casamento onde os dois fazem isso. Imagine um casamento onde os dois têm esse entendimento, essa profundidade sacrificial, né? Esse amor vai se constranger mutuamente e aí você tem um casamento indestrutível. E talvez você tenha que começar. É o que eu vejo nos casamentos que são restaurados com sucesso, né? Um dos dois tomou a iniciativa. Você sempre manda para mim na caixinha, né? Como é que eu posso restaurar se o outro não quer? É sempre assim. Na sua relação com Cristo não foi assim? Ele tomou a iniciativa, você veio depois. Por causa do amor dele. O seu amor é uma resposta ao amor dele. No casamento é a mesma coisa. Você e Deus estão juntos, são maioria no caminho da restauração. Você toma a iniciativa de amar, o outro vem depois. Então é assim que nós vamos fazer. É esse caminho que nós vamos trilhar. Que Deus te ajude a restaurar. Que Ele ouça suas súplicas e atenda o seu clamor. Deus te abençoe profundamente.